das Assembleias de Deus. Muitas pessoas veem as campanhas que nós fazemos, pastor Gilson, nas quintas-feiras das nossas Assembleias de Deus. Muitos homens e mulheres estão aqui nessa noite, mas o que é estar aqui? Para muitas pessoas estar aqui é vir apertar a mão do pastor Gilson. Para muitas pessoas que estão aqui é vir aqui para arrumar uma namorada ou um namorado. Para muitas pessoas que estão aqui, o seu foco não é conhecer a Jesus, o seu foco é se relacionar com algumas pessoas e ter com quem falar durante alguns minutos. O foco de muitas pessoas tem sido este, mas algumas pessoas são diferentes e fazem o que Jesus exemplificou para aquela mulher. Jesus, em outras palavras, pastor Gilson, estava dizendo a ela: olha, mulher, tu precisa me conhecer, tu precisa saber quem eu sou, porque se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água e eu lhe daria água viva. Existem pessoas tomando muitas águas, mas água suja, porque não conhecem a Jesus de Nazaré. Existem muitas pessoas tomando água barrenta, porque não conhecem a Jesus de Nazaré. Eu não tenho dúvida que algumas dessas igrejas neopentecostal, se as pessoas conhecessem a Jesus, lá não ficariam. E eu não me importo se existe alguém aqui dessa ou daquela outra igreja. Verdade tem que ser dita. Eu não acredito que o Evangelho de Cristo deve ser mercadoria para ser vendida como uma barganha para um monte de gente. E o que é pior, muitas delas que barganham o nome de Jesus acabam não recebendo nada. E por isso existem milhares e milhares de processos nos tribunais da vida em relação a essas igrejas que fazem de mercadoria o Evangelho de Cristo. Sabe por que são enganadas? Porque não conhecem a Jesus de Nazaré. As pessoas vêm e vão às nossas igrejas e continuam sem conhecer. Por quê? Os nossos pregadores não têm mais padrão para poder exemplificar e dar qual é o verdadeiro perfil de Jesus? Às vezes não. Às vezes nós estamos dentro das nossas igrejas, mas os nossos corações estão trancados, estão cegados, como o desta mulher. Às vezes os nossos corações estão totalmente fechados para qualquer mensagem que é ministrada nos cultos das nossas igrejas. Por que é que muitas famílias continuam ainda na miséria, continuam ainda na depressão, se destruindo, casais se separando? Porque não conhecem o verdadeiro Jesus. Jesus disse quem Ele era. Ele é a fonte da água viva. Quem bebe da fonte da água viva tem vida em si próprio. Quem bebe desta fonte tem vida dentro de si. A sua alma lateja, a sua alma clama constantemente pelo poder do Espírito em sua vida. Aquele que conhece a Jesus de Nazaré, ele não consegue se conter quando ouve a mensagem da cruz. Aquele que conhece de fato o Evangelho, aquele que conhece Jesus de Nazaré, ele sabe entrar dentro da igreja e no louvor que é louvado, ele consegue se sensibilizar e dar glória ao nome de Jesus e ter consciência que um dia essa fonte que jorra água viva deu-se por nós lá na cruz do Calvário. Conhecer Jesus, eu falo isso com muito respeito. Você conhece a Jesus? Você conhece a Cristo Jesus? Aquela mulher foi interpelada pelo mestre dessa ação. E o que eu acho lindo na Bíblia Sagrada é que se você continuar no capítulo 5 de São João, você vai ver um paralítico. Um paralítico que passou 38 anos à espera de um milagre. E aí eu vejo uma outra face de Jesus. Jesus fazendo um milagre tremendo na vida de uma pessoa que esperou tanto tempo. E quando aquele paralítico estava sentado próximo ao tanque, às águas do tanque de Betesda, que consta que uma multidão de enfermos ficavam ali, e um anjo descia em um determinado momento, movimentava as águas, e o primeiro homem que entrasse, doente que entrasse, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O paralítico estava ali há muito tempo, as suas mãos estavam calejadas, os seus joelhos estavam calejados de se arrastar naquele chão pedregoso de Jerusalém.
A sua ânsia, a sua vontade de entrar nas águas era enorme, mas ele não tinha condições por ter debilidade de se locomover, porque quando a água era agitada, outros doentes que não tinham dificuldades de se locomover entravam antes dos deficientes físicos e aí recebiam antes dos seus milagres. O fato é de que alguns estudos extras bíblicos mostram que as pessoas mais abastadas, mais ricas, pagavam escravos para ficar com seus doentes juntos ou próximos às águas do tanque de Betesda. E quando a água era movimentada, os escravos pegavam aquelas pessoas que estavam pagando e lançavam elas rapidamente dentro das águas do tanque de Betesda. E consequentemente as pessoas mais pobres iam ficando para trás, iam ficando lá atrás, e o seu milagre por si só apenas demorava e demorava e demorava. Mas um dia Jesus de Nazaré foi passando por ali, e quando Jesus de Nazaré foi até aquele lugar, havia uma multidão. Você pode imaginar como estava o coração do nosso mestre, como estava a consciência de Jesus, como estavam as suas emoções. E o que eu acho interessante é que Jesus de Nazaré escolheu apenas uma pessoa para poder se direcionar a ela. Jesus escolheu aquele paralítico. E, por sinal, a Bíblia, ou o apóstolo João, não diz o seu nome. E aí eu quero abrir um pequeno parênteses junto com os irmãos. Por que é que o apóstolo João não falou o nome do paralítico, ou não relatou o nome do paralítico? Existem muitas questões a serem comentadas. A primeira delas, talvez porque ele não sabia, não conhecia, mas eu quero entender outra coisa. O apóstolo João não colocou o nome do paralítico nos anais da história da Bíblia Sagrada, no livro de São João, porque o nome do paralítico nada influenciaria, porque o que vale mais para João era a vida vitoriosa daquele paralítico. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu nome na boca do pastor. Muitas pessoas estão preocupadas com seus nomes dentro do ministério de louvor. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu nome no meio da igreja. Muitas pessoas estão preocupadas apenas com o seu nome ou com o seu belo sobrenome. Mas a sua história de vida com Deus tem sido uma história de vida de derrota. E a sua intimidade com Deus já acabou há muito tempo. E você sabe que eu estou falando com você. Para João, o que importava mais era a história de vida vitoriosa. O seu nome, irmão, querem falar mal? Que falem. O que importa é a sua intimidade com Deus, é a sua vida com Deus, é o seu amor com Deus, é a sua história. A nossa história de vida com Deus é o que vale mais. Fecha parênteses. E quando Jesus de Nazaré chega diante daquele paralítico, Jesus lhe faz uma interrogação, uma queima-roupa. Ei! Quer ser curado? 38 anos esperando o milagre. Ele dá uma titubeada e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é jogada. Enquanto tento entrar, outro vai antes de mim. A pergunta não foi essa. A pergunta, pastor Gilson, não foi: como foi a sua vida pregressa até esse momento? Como foi a sua vida até o dia de hoje? Conte-me o teu passado. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: quer ser curado? E aí o paralítico tem uma falha, um colapso de um determinado momento e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu não sou culpado da minha deficiência. Até a responsabilidade dele, ele jogou nos outros. Eu não tenho ninguém que me coloque. A culpa de eu estar assim é dos meus amigos, é das pessoas que me prometeram me ajudar, é das pessoas que disseram que estariam aqui do meu lado, é das pessoas que juraram que iriam estar aqui para poder me ajudar. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Mas a pergunta não foi essa. Aquele paralítico estava atrelado num passado de derrota, de fracasso, e ele não conseguia se libertar. Ele precisava se deixar